Berlim ficava como que no meio das duas, uma numa direção, outra na outra, né? O Wick é citado no protocolo de Friedsaal. Muito importante esse aspecto. Olha como ele é apresentado no protocolo de Friedsaal. Um homem de Berlim, veja que o protocolo não cita o nome dele, que foi posto na cadeia porque negou a vacinar-se, que tem visão na cadeia, quer publicá-la pela igreja, que não aceita. Ele sai da cadeia, vai para Bremen e a publica. Protocolo de Friedsaal, página 15. Ok? Quem de Bremen ajudou o Wick a publicar e distribuir sua visão? Esta pessoa é a pessoa-chave. Esse pode ser chamado de fundador da reforma. O seu nome era Wilhelm Richter, ancião da Igreja Adventista de Bremen, que por causa disto foi excluído junto com o próprio Wick da Igreja Adventista. Ele é citado ainda na mesma página como o primeiro homem que havia publicado algo, né, a visão, e que em março de 1915 publica novas profecias e denúncias contra a igreja. Aqui uma referência ao Wick novamente. Na página 22 do protocolo, Doessler diz que alguns dos escritos não foram publicados por eles, mas a seguir admite a maioria deles, incluindo 5 destes profetas visionários. Os que ele rejeita, porém, têm total ligação com aqueles que ele aceita. E isso é muito importante. Há um link completo, absoluto, entre os rejeitados e os aceitos. Ok? Bom. Pastor Ângelo. Sim. Enquanto você descansa um pouco aí a sua voz, nós queremos notificar os nossos internautas que, se desejarem fazer alguma pergunta sobre o tema que estamos discorrendo nessa noite, através dessa exposição, podem usar o chat do YouTube e você formula ali sua pergunta para que nós possamos, então, colocá-la para ser respondida. Um detalhe importante, pastor, o senhor fez menção a esse protocolo de Friedensal. O que vem a ser esse protocolo de Friedensal, por favor? Bom, o protocolo de Friedensal, aqui eu tenho um original dele, né? Você pode ver em alemão. Eu tenho aqui uma tradução dele para o português. Eu tenho 3 ou 4 traduções em espanhol e em inglês desse documento para comparação, né? Esse documento, ele é um documento aceito tanto por adventistas quanto por reformistas. Esse documento foi taquigrafado por Richard Hullin, narrando as conversas de ambos os lados. Todo adventista deveria conhecer esse material. Você não precisa, se você ler atentamente o material, você não precisa de outra coisa para você compreender profundamente tudo o que aconteceu ali, as falhas dos nossos irmãos alemães. Não podemos jamais deixar de reconhecer o erro de Ludwig Conrad. Não podemos. Houve uma falha com a qual a igreja não concorda, puniu-o por isso, ele teve que se retratar ali mesmo diante de 500 delegados. Eu tenho essas retratações feitas em 3 ocasiões diferentes, nesses documentos, e retratou-se novamente numa outra conferência e retratou-se numa reunião que houve. Bom, como foi que o dito Wick foi para Bremen e se juntou com outro fundador do movimento de reforma, o Wilhelm Richter, como já citamos. Lá, ele conseguiu dinheiro com os irmãos de Bremen, provavelmente através do ancião, né? E talvez até de valores da própria igreja, dos dízimos, e ele publica essa obra que está aqui na tela, Das Zeugnis der letzten Gemeinde, onde ele diz, se você prestar atenção aqui na parte de baixo, ele coloca 2 Bs, prisão em B, Berlim aqui, quando ele teve a visão. Prisão em Berlim, janeiro de 1915. Aqui embaixo ele coloca a data de publicação e coloca de novo um B, só que agora não é mais Berlim, é Bremen. Ela foi publicada em Bremen. Início de fevereiro de 1915. Por que ele usou B e B? Ele estava foragido da polícia. Ele era foragido, ele era desertor. E ele queria confundir aqueles que o procuravam, dando a entender que ele ainda estava em Berlim, para ser procurado lá e não em Bremen. Daqui ele vai fugir, mas ele será preso, muito provavelmente, na igreja de Essen-Krey, que foi dissolvida logo depois, não é? Lá, depois de fazer isso,
tanto o Wilhelm Richter quanto o Wick são removidos da igreja. O Wick será preso e, por isso, não tem mais nenhuma ligação com o movimento. A sua ligação se encerra aí, com o movimento de reforma, porque ele é preso e vai ficar 5 anos na cadeia. Ele é preso aí por volta de fevereiro, março, talvez, de 1915. Não sei se ele alcança abril, mas porque alguém fala de semanas, não fala de meses, fala de semanas, né? E quando ele está preso, o movimento de reforma tem a sua reunião em Friedrichshain em 1920. Ele ainda estava preso. Quando ele sai da cadeia, ele não procura mais. Bom, é muito importante nos lembrarmos de que, em março de 1915, ele publica outra obra. Veja que ele não, por isso que eu disse, ele talvez não chegue a abril. Essa obra intitulada Paz e Verdade Presente à Luz da Bíblia. Aqui ele reafirma o fim do tempo da graça para a primavera de 1915, não é? Aqui também ele dá início ao jargão do movimento de reforma que a liderança adventista havia apostatado por violar os 10 mandamentos. Ele cita isso claramente, né, nesse material. E isto é motivo para se criar, então, uma outra igreja. Se a igreja adventista apostatou, temos que criar outra. Esse era o pensamento. Então, ele é excluído da igreja em abril. O Wick escreve nas páginas 7 e 8 que o tempo da graça termina no auge da primavera. Na página 12, ele afirma que o mundo já estava maduro para a colheita em 1912. E na página 14, ele afirma que os líderes adventistas se desviaram dos 10 mandamentos. E na 16, ele diz que por causa dessa apostasia, a chuva serôdia não mais cairia sobre a igreja adventista oficialmente, mas em grupos separados que tivessem ideias semelhantes. Aí tem diversos outros grupos, né? Bom, a essa altura, março de 1915, Richter está agindo em Bremen, distribuindo o material dele, de Wick, né? E dando apoio ao Wick em Kiev, ao Wick que estava na região de Essen-Krei e Bremen, e em Kiev a Adolf Ksuta, a partir também de Berlim, o qual já tem consigo, nessa ocasião, ele volta de Kiev para Berlim, o Adolfo, né? E ele tem consigo 2 pastores, 2 ex-pastores aspirantes adventistas. Eram eles o pastor Samuel Essner e Karl Rosfeld, né? De acordo com o Jacob Patz, os adventistas do 7º dia e o serviço militar na Primeira Guerra Mundial. Richter foi retirado da liderança da igreja em Bremen, excluído dela por volta de abril, devido a seu apoio dado a Wick. E, em Essen-Krei, 80% da igreja adventista local adere às ideias de Richter e Wick. Essa igreja foi dissolvida, 40 de seus membros foram excluídos e não mais aceitos como membros. Aqui, a igreja adventista do 7º dia responde às publicações de Wick. Né? A igreja alemã responde àquilo que ele havia escrito em seu folheto intitulado Para Esclarecer ou Esclarecimentos. Né? Esse foi o panfleto publicado pela União Alemã dos Adventistas. Isso em abril de 1915. Mesmo assim, no mês seguinte, em maio, os seguidores de Wick chamam a igreja adventista de Babilônia pela primeira vez. Claramente, veja, isso é abril, maio de 1915. A esta altura, o Wick provavelmente já estava preso. Ele já havia sido alcançado pela polícia e levado para a cadeia. O grupo dele convidava as pessoas para saírem de Babilônia, para um êxodo bíblico, dizia ele. Essa postura de que a igreja adventista da Babilônia será mantida pelos irmãos reformistas por praticamente toda a sua história. Hoje, alguns reformistas apenas têm coragem de afirmar claramente a igreja adventista da Babilônia. Mas a liderança superior da igreja tem orientado para que isso só seja falado de forma muito restrita, somente entre eles, somente entre os seus membros, nunca para a igreja adventista em si. Né? Então, vejam, como continuador de seu parceiro Wick, Wilhelm Richter, que, por sinal, vai voltar para a igreja adventista. Ele não morre no movimento de reforma. Ele volta, assim como Karl Rosfeld não morre no movimento de reforma. Muitos dos primeiros líderes voltam para a igreja adventista, ok? Então, uma vez que Wick estava preso, Richter deu continuidade à sua obra, publicando ele mesmo seu escrito, quando, em setembro de 1915, perdão, eu coloquei aqui, perdão, de 2015, não, 1915, ele publica essa obra aqui, Protesto, né, intitulada Protesto, em 1915. Ele faz essa publicação em Bremen. Veja que ele está aqui, você pode encontrar o nome aqui, Bremen. Ele está de volta a Bremen, uma vez que a igreja de Essen-Krei foi dissolvida. Na revista reformista Guardião da Verdade, Wahrheit der Wahrheit,
número especial, primeiro número especial, você vai encontrar aqui duas imagens. Uma mulher vestida do sol, é a Igreja da Reforma, e uma mulher assentada na besta, a Igreja Adventista. Veja a que ponto eles conduziram o pensamento. A Igreja Adventista é a grande Babilônia do Apocalipse, né? E isso vai ser o jargão deles por muitos e muitos anos. Todas as suas afirmações vão girar em torno disso. E Johann Friedrich Wicke dá início ao movimento de reforma, mas ele não se torna membro dele. Por quê? Como eu disse, em abril, maio, suas profecias não se cumprem e ele fica claramente exposto como um falso profeta. Todo mundo sabe que ele é um falso profeta, não houve fim do tempo da graça. Não é? A guerra não acabou com o planeta, como foi dito. E ele logo foi preso como desertor, condenado a 5 anos, como já disse. Seu amigo Adolfo também morre na prisão, por sinal, logo após sair. E ele sai da cadeia, mas não se envolve mais com o movimento. Agora, a pergunta que fica é, quem lançou as bases para o movimento de reforma? Ele. Seus escritos. O seu amigo o Wilhelm Richter deu continuidade ao seu trabalho, não é? O recém-nascido movimento de reforma terminaria aí. Se não tivesse acontecido, dois fatores contribuíram para isso. Primeiro, a entrega feita pela liderança da Igreja Adventista Alemã de novos documentos, porque os anteriores não tinham provocado tanta celeuma. Aliás, esta celeuma só vai começar a partir de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, já com as publicações de Wicke, não é? Então, quando esses documentos são entregues ao Ministério da Guerra, dá-se uma razão para o movimento continuar existindo. Essa é a primeira grande razão para eles continuarem existindo. E outros falsos profetas que vão continuar profetizando novas datas. Esses falsos profetas, muitos deles serão aceitos pelo movimento de reforma em seu meio. E aí agora cabe a nós provar o que estamos dizendo. E é isso que vamos tentar fazer no pouco tempo que nos resta aqui.